pesquisa eleitoral, atualizando aqui o nosso site. Agora sim, vou trazer para vocês. Pesquisa Genial Quest, que acaba de ser divulgada. Temos então aqui na nossa manchete, Lula vai a 44% no segundo turno, segundo o levantamento da Quest, que acaba de ser divulgado. Flávio Bolsonaro cai a 38% após Dark Horse e visita a Trump. Visita Trump acrescentando aqui medidas anunciadas pelos Estados Unidos. Falava de tarifaço, além do tarifaço também, a classificação de facções criminosas PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. O quanto que está influenciando o levantamento da Quest. Vou acessar aqui já a nossa reportagem com todos os números desse levantamento, que tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Pesquisa que entrevistou 2.004 eleitores entre os dias 5 e 8 de junho. Já estou aqui com o Theo Cury ao meu lado para juntos, Theo, analisarmos os principais pontos desse levantamento. Extenso, viu? Tem vários detalhes aqui que a gente vai destrinchando, mas para começar, esse cenário do segundo turno. Não sei se temos aqui a evolução. Ótimo, aqui a gente consegue ter, pelo menos visualmente, um pouco do que está acontecendo nesse levantamento. Perceba o que tem sido a trajetória de Flávio Bolsonaro, o que tem sido a trajetória de Lula. Então, a gente está olhando aqui para um eventual segundo turno entre os dois. Tivemos, em abril, um momento de vantagem para Flávio Bolsonaro. E aí, na sequência, começa uma trajetória de queda. Nesse momento, temos Lula somando 44%, Flávio Bolsonaro 38%, lembrando dessa margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Fatos recentes e que podem ter influenciado nesses números. Tivemos, por exemplo, o anúncio do tarifaço de Donald Trump, lembrando que é uma proposta ainda, não está em vigor, ainda há um espaço de tempo para uma negociação, mas já tivemos agora em vigor aquela mudança de classificação de facções criminosas, PCC e Comando Vermelho, para organizações terroristas por parte dos Estados Unidos, fora o escândalo Master, como um grande pano de fundo também de todas essas discussões que estamos acompanhando em torno também dessa corrida eleitoral. Aí a gente vê em tela exatamente os números exatos. Tivemos no último levantamento, Theo, em maio, Flávio Bolsonaro somando 41% e Lula 42%, empatados dentro da margem de erro. E agora, em junho, esse distanciamento. Lula vai a 44%, oscila para cima, portanto, e Flávio Bolsonaro cai de 41% para 38%. Pois é, e aí, para além desses fatos que você mencionou, há também percepção de economia e do cenário econômico e também de medidas e propostas do governo voltadas para a área econômica que aparentam beneficiar o governo do presidente Lula, como, por exemplo, a taxa das blusinhas, medidas voltadas, por exemplo, para a redução dos preços dos combustíveis, também são citados entre os pontos que são vistos favoravelmente pelo eleitorado e que ajudam a melhorar a perspectiva dessa aprovação do governo, pelo menos na área econômica. Isso ajuda a distanciar também o Flávio Bolsonaro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Há uma melhora do presidente Lula, tanto no primeiro como no segundo turno, com relação ao Flávio Bolsonaro e com relação também a outros candidatos que são testados nessa pesquisa em cenários de segundo turno. Então, aqui o Theo Cury já trazendo para a gente fatos que influenciam nesse levantamento no segundo turno apontado pela Quest. Vou só trazer aqui também outros números ilustrando a nossa conversa, Theo, porque temos um cenário de eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, mas também temos entre Lula e Romeu Zema, Lula somando 45%, Romeu Zema 35%, brancos e nulos são 17%, indecisos 3%. No caso aqui de Ronaldo Caiado, temos Lula com 45%, Ronaldo Caiado com 35%, brancos e nulos são 16%, indecisos 4%. Lula enfrentando o Renan Santos no eventual segundo turno. Lula soma 45%, Renan Santos 31%. Brancos e nulos são 20%, indecisos são 4%. Levantamento, repito, que foi realizado entre os dias 5 e 8 de junho. Volto aqui, Theo, não sei se a gente consegue colocar alguns recortes, porque foram vários questionamentos feitos, por exemplo, com relação à pauta econômica, que você destacava, mas que também me chama a atenção, Theo, é algo que não muda nos recentes levantamentos feitos pela Quest.
A grande preocupação do eleitor brasileiro é com violência. Então, segurança pública sendo um dos principais temas também dessa campanha eleitoral. E o quanto que o atual governo tem dificuldades, por vezes, em ter uma bandeira na questão da segurança pública. O governo Lula segue patinando e não consegue melhorar nesse quesito de fato. Com relação à economia, é um ponto importante que a Carol mencionou. Os entrevistados conhecem e aprovam medidas como, por exemplo, para reduzir o preço dos combustíveis e o fim da taxa das blusinhas, mas, Carol, ainda não conhecem, por exemplo, o programa Brasil contra o Crime Organizado. Então, essa perspectiva, essa percepção, essa sensação de que o governo não tem feito e adotado medidas e criado programas que visem, entre outras coisas, reduzir a criminalidade, reduzir a violência no Brasil, isso ainda prejudica a imagem do governo do presidente Lula. E aí é importante, quais são as principais preocupações do eleitorado de acordo com essa nova pesquisa Quest? Violência, em primeiro lugar. Com 30% é a maior preocupação entre os entrevistados, seguida depois de corrupção, problemas sociais. Mas a violência parece uma larga vantagem em primeiro lugar, como a principal preocupação, e o governo ainda não conseguiu dar uma resposta, e isso fica claro, entre outros motivos, por esse desconhecimento do eleitorado com relação a um dos principais programas e apostas do governo no combate ao crime organizado, como a gente havia mencionado. Havia essa expectativa para que o governo conseguisse emplacar o programa Brasil contra o crime organizado e ainda não surtiu efeito. O governo ainda não conseguiu fazer ser conhecido essa proposta, essa medida no eleitorado brasileiro. E aí que a gente vai juntos, eu, Théo Cury e você conosco, claro, acompanhando aqui os principais recortes desse levantamento. E aí, Théo, claro que a gente vai chamar a atenção para o escândalo Master, porque tem aqui recortes específicos com relação a esse ponto. Por exemplo, há um questionamento aos entrevistados se eles já sabiam sobre o escândalo do Banco Master. A maioria sabia. Aí há um recorte. Sabia, está bem informado, 42%. Sabia, mas não está bem informado, 25%. Que não sabiam são 33%. Mas o que eu chamo a atenção é a pergunta seguinte: quem foi mais afetado negativamente pelo escândalo do Banco Master? Em março, há uma comparativa entre março, maio e junho. Temos um crescimento da percepção dos entrevistados de um impacto negativo para a família Bolsonaro em 16%. Então, temos todos eles com 44% agora, família Bolsonaro 16%, governo Lula 10%, STF Judiciário 7%, Banco Central 4%, Congresso 2%. Mas importante de observar o que tem sido a evolução dessa percepção dos entrevistados, que saiu de 9% no caso da família Bolsonaro em maio de 2026 para 16% agora. E ao mesmo tempo em que aumenta para a família Bolsonaro, curiosamente diminui a percepção de afetar a imagem do Supremo Tribunal Federal. Números que eram maiores no começo do ano, ainda mais quando havia, por exemplo, as notícias relacionadas à família do ministro Dias Toffoli ou contratos envolvendo a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Essa percepção de que afeta negativamente a imagem do Supremo, isso acabou diminuindo. Um ponto importante, Carol, que essa pesquisa mostra: 65% dizem que Flávio Bolsonaro errou ao pedir ao Daniel Vorcaro para financiar o filme Dark Horse sobre Jair Messias Bolsonaro. 58% acham que Flávio Bolsonaro pode estar escondendo envolvimento ilegal no caso Master, e 62% dizem que o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, estava envolvido, dizem que Flávio sabia que Vorcaro estava envolvido em corrupção. Então, mostrando que há um prejuízo desse relacionamento, dessa proximidade do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro para a maioria do eleitorado ouvido pela pesquisa mais recente da Quest. Então, isso
vai forçar a pré-campanha do Flávio Bolsonaro a tentar tirar e tentar fazer ao máximo com que se remova essa percepção de que o Flávio Bolsonaro tinha proximidade e uma relação próxima com o Daniel Vorcaro, que está negociando delação premiada, enfim, já há menção ao financiamento na delação premiada do Daniel Vorcaro, então tudo isso traz uma preocupação maior para a pré-campanha do Flávio Bolsonaro. Inclusive, então, a gente vai trazer aqui vários recortes então do levantamento, colocando em tela a pesquisa analisando a percepção dos eleitores sobre as conversas entre Flávio e Vorcaro, como a gente falava. Então, a pergunta feita foi: pelo que você ouviu, as conversas entre Flávio e Vorcaro levantaram suspeitas ou foram normais? Foram normais para 19%, 60% apontam que essas conversas levantaram suspeitas. A Quest também analisou o potencial de voto e rejeição dos possíveis candidatos à presidência da República. Trazemos aí os números agora em tela. Temos, portanto, agora essa percepção de que conhece e votaria no presidente Lula, 45%. Conhece e não votaria, 53%. Então é importante aqui a gente ter esse cenário de rejeição também, qual que é o limite, qual que é o teto desses pré-candidatos. Flávio Bolsonaro conhece e não votaria, 56%, a gente está falando aí de índice de rejeição, conhece e votaria 39%, 5% não conhecem. Romeu Zema, aí a dificuldade também, tanto de Romeu Zema quanto de Ronaldo Caiado. 51% não conhecem Romeu Zema, 48% não conhecem Ronaldo Caiado, que é um ponto, inclusive, que os ex-governadores, Théo Cury, vem destacando justamente nas entrevistas, né? Essa dificuldade, por vezes, em se tornarem nomes conhecidos no Brasil. Pois é, e você vê que quando a gente mostrava os cenários, o Romeu Zema, ele caiu 2 pontos percentuais se comparado ao desempenho dele na última pesquisa divulgada pela Quest. O Ronaldo Caiado ainda mantém uma estabilidade com a percepção e essas intenções de voto por parte dos eleitores, mas o Romeu Zema caindo ali 2 pontos percentuais entre a última pesquisa e essa mais recente, ainda uma dificuldade também de se fazerem conhecidos nacionalmente. É um desafio, é uma eleição polarizada em que Lula e o sobrenome Bolsonaro, agora representado pelo Flávio, carregando o histórico do governo de Jair Messias Bolsonaro, tem predominado e devem continuar predominando essa disputa eleitoral para a presidência da República. Aécio Neves conhece e não votaria, 54%, 32% não conhecem, conhece e votariam são 14%. No caso aqui do Renan Santos, 70% não conhecem, também aí a dificuldade para a pré-campanha do Renan Santos. 20% conhecem e não votariam e 10% conhecem e votariam. Joaquim Barbosa, 74% não conhecem. Nome que agora aparece nessa pré-candidatura pelo Democracia Cristã. Conhece e não votaria, 17%, 9% conhece e votariam. Temos Cabo Daciolo com 65% daqueles que não conhecem, Augusto Cury 78%, Samara Martins 87%, Edmilson Costa, não consigo visualizar ali o número, mas acredito que seja 89%. Enfim, também muitos nomes ali, Théo, que a gente percebe. Uma eleição extremamente polarizada, até mesmo por um maior conhecimento do eleitor com relação aos nomes que são colocados na mesa, Lula e Flávio Bolsonaro. E agora sim a gente vai então acompanhar como é que os entrevistados responderam com relação à avaliação do governo Lula. Temos então 48% desaprovando, 47% aprovando, empate dentro da margem de erro. Chama a atenção também essa evolução, né, Théo? O quanto que de abril para cá essa percepção do eleitor foi mudando. A gente tinha ali uma desaprovação muito maior em abril, de 52 para 48, tivemos aí essa queda da desaprovação. Justamente o período que coincide com o anúncio de alguns programas, alguns acenos feitos
pelo governo federal durante já esse momento de pré-campanha eleitoral. Sem dúvida, e você vê como uma pesquisa eleitoral ela é de fato um retrato do momento. Você vai ver há um ano, em maio de 2025, 57% desaprovavam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando só 40% aprovava. Então, há uma mudança e é natural, quanto mais o tempo passa, mais o cenário vai ficando mais cristalino, quanto mais perto das eleições também vai melhorando essa percepção e a capacidade de analisar esse contexto e o cenário como um todo. Então, nesse momento, é uma boa notícia para o governo do presidente Lula, que chega a 47%, desde janeiro de 2026 não tinha uma avaliação tão boa quanto a que tem nesse momento, assim como, por exemplo, a desaprovação. O governo Lula está com a menor desaprovação ao longo de todos esses últimos meses. Então, é uma boa notícia, obviamente não é garantia de que isso vai se manter por muito tempo, mas mostra um caminho a ser percorrido pelo governo e a manutenção do que tem dado certo. Então, é um ponto importante a se comemorar na pré-candidatura, na pré-campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o histórico mostra que há momentos em que há uma diferença maior e momentos em que há uma diferença menor, inclusive recentemente. Então, esse é um ponto de atenção para a pré-campanha do presidente. Inclusive, esse recorte também deixa claro o momento de polarização do Brasil. Temos aqui os eleitores avaliando a gestão do presidente Lula também, para ilustrar. Temos os números em tela em instantes aí para você. Então, temos avaliação negativa do governo Lula em 38%, 34% avaliam como positiva, regular 26%, 2% não souberam ou não responderam. Ou seja, nesse momento também um trabalho que tem que ser feito pelo governo federal, porque a avaliação do governo Lula ela é negativa ou regular para a maioria. Sem dúvida. E aí um ponto complementar com relação só às tarifas, Carol, que acho que é um ponto importante. Já ia trazer aqui. Desde importante. Que a gente, de um fato novo que surgiu do último mês para esse, que essa pesquisa consegue captar bem, a pesquisa diz o seguinte, sobre as tarifas dos Estados Unidos ao Brasil. 47% concordam com Lula e acham que Flávio Bolsonaro pediu um novo tarifaço contra o Brasil. E 46% concordam com o presidente da República de que as novas tarifas são uma retaliação ao Pix, algo que é extremamente caro. Não só o governo, como também a oposição que reivindica a criação do Pix durante o governo de Jair Messias Bolsonaro. E aí, para finalizar, na avaliação de 47%, o presidente da República representa hoje o discurso de patriotismo e defesa dos interesses do Brasil. Algo que, por muito tempo, o governo de Jair Messias Bolsonaro tentou emplacar na população e no eleitorado. E hoje há uma percepção muito grande, de 47% do eleitorado, de que é o governo do presidente Lula e o próprio presidente que conseguem transmitir essa imagem de patriotismo e de defesa dos interesses nacionais. Entender onde o discurso está colando. Aí a gente coloca na página exatamente o que o Théo Cury está descrevendo, só para você acompanhar conosco esses números, página 102 do levantamento que a gente vai colocar em tela. Porque temos com relação às tarifas propostas pelos Estados Unidos contra determinados produtos brasileiros, um discurso que vem do presidente Lula, um discurso que vem do senador Flávio Bolsonaro. A ver quem está conseguindo conquistar o eleitor a partir do que é apresentado. Então temos a pergunta feita pelo levantamento sobre essas novas tarifas, com quem você concorda mais? Com Lula, que está acusando Flávio de ter pedido um novo tarifaço contra o Brasil, 47%. 35% dizem com Flávio, que diz que pediu a Trump para não impor novas tarifas. 18% não souberam ou não responderam. Então, um pouco também do quanto que esses discursos estão conseguindo ecoar entre os eleitores nessa corrida presidencial. E o quanto que essas recentes medidas dos Estados Unidos
tem impactado esse levantamento. Tem a questão das tarifas, mas eu repito também, como segurança pública é um tema de grande destaque nessas eleições, de maior preocupação para o eleitor brasileiro, também o impacto da classificação das facções criminosas PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas pelos Estados Unidos. Daqui a pouquinho já trazendo os números, inclusive com relação a esse ponto. E um ponto que é importante, o governo ainda aposta na PEC da segurança, que está parada no Senado Federal. Então, passa também por uma articulação do presidente Lula com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destravar esse texto, que é de suma importância para o governo tentar melhorar essa perspectiva da população com relação à segurança pública e essa sensação de preocupação e de temor com a violência urbana. Então, é um ponto de atenção também para o governo, que vai continuar com esses esforços para tentar destravar a PEC da segurança, por enquanto sem nenhuma sinalização do Senado. Agora para a página 93, o questionamento feito aos entrevistados sobre qual foi a influência de Flávio Bolsonaro com relação a essa mudança de classificação das facções para organizações terroristas. Por que eu chamo a atenção? Quando Flávio Bolsonaro se reúne com Donald Trump lá nos Estados Unidos, quando ele vai até Washington, após esse encontro, ele concede uma entrevista coletiva, faz ali um pronunciamento e diz que fez esse pedido ao presidente dos Estados Unidos. Então, a pergunta feita pela Quest foi, na sua opinião, Flávio Bolsonaro influenciou o Trump nessa decisão sobre PCC e Comando Vermelho? 37% avaliam que Flávio não teve influência. 47% avaliam que sim, o senador teve influência nessa decisão do governo americano. O timing aqui ajudou, porque ele fala isso e na sequência vem essa designação pelo governo dos Estados Unidos. O Eli Jonas Maes já vinha trazendo, e a gente também teve conversa aqui com integrantes do governo norte-americano, que já era algo que vinha sendo costurado pelos Estados Unidos, elaborado e que seria de fato tomado. Esse timing ajuda de fato o Flávio Bolsonaro e as pessoas terem essa percepção de que ele teve influência sim nessa designação pelo governo norte-americano do PCC e do Comando Vermelho como sendo organizações terroristas. Então, e aí pega num ponto que o governo Lula patina, que é a segurança pública. Então, nesse ponto, essa influência projeta melhor o Flávio Bolsonaro também por conta do assunto, o assunto da segurança pública. E o governo brasileiro não consegue, tanto que o governo tinha algumas restrições de entrar de cabeça nas críticas a essa decisão para não parecer que o governo é conivente com o crime organizado, com as facções criminosas. Então esse é um ponto que ainda divide muito o governo e faz com que o governo adote uma cautela que muitas vezes acaba beneficiando Flávio Bolsonaro. Mas tem um ponto que pode pesar contra com relação a essa questão. Vamos aqui para a página 96, porque durante o levantamento é feita a seguinte pergunta: você acredita que essas punições dos Estados Unidos vão prejudicar bancos e empresas brasileiras? Aqui a gente trazendo que sim, para 53%, não para 34%, não sabem, não responderam 13%. Aqui tudo no âmbito dessa mudança de classificação para organizações terroristas. Pois é, então esse timing ele favorece essa conexão do Flávio Bolsonaro com a decisão do governo norte-americano. Isso é bom para o eleitorado dele, mas prejudica quem avalia que isso vai ter um impacto negativo para o Brasil e para as empresas brasileiras. Então, 53% dizem acreditar que essas punições dos Estados Unidos vão prejudicar os bancos e as empresas brasileiras. 34% avaliam que não vai ter esse impacto tão grande quanto se espera da designação do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas. Fatos novos, então, já influenciando nesse levantamento. Para a gente encerrar aqui, algo que a gente vem destacando na conversa com o Theo Cury, mas também trazendo os números, página 117. Quando a Quest pergunta para o eleitor qual que é a sua principal preocupação nessas eleições, qual que é a bandeira que você busca nos seus candidatos. Violência é a maior preocupação dos entrevistados, para 30%. Corrupção, 19%. Problemas sociais, 16%. Economia, 13%. Saúde, 12%. Educação, 5%. Eu vou chamar a atenção, Theo Cury, com você, para esse aumento que a gente vê
de maio de 2025 para junho de 2026 na preocupação com corrupção. É mais uma vez o pano de fundo do Banco Master, o quanto que isso vai ditar o ritmo dessas eleições. Pois é, o noticiário inundado com informações sobre o Banco Master faz com que haja essa mudança. Os problemas sociais que apareciam em segundo lugar por muito tempo, desde o ano passado, passa a ser o quesito em terceiro lugar que as pessoas mais se preocupam, perdendo para a corrupção. Então, de fato, as revelações, a intensificação das negociações para a delação premiada do Daniel Worcaro, porque elas começam justamente nesse período, a partir de março começam as tratativas para essa delação premiada do Daniel Worcaro, é o mês em que ele assina o acordo de confidencialidade, é quando ele sai da prisão, vai para a Superintendência da Polícia Federal, começam a vazar algumas informações relacionadas ao que pode conter a delação premiada do Daniel Worcaro. Isso faz com que haja essa mudança. E os problemas sociais, que são uma grande mazela há anos, décadas aqui no Brasil, acabam ficando em terceiro lugar, perdendo para a corrupção por conta justamente dessas revelações do Master. E olha o que aconteceu com a economia, né, Theo? Estava ali como a segunda maior preocupação dos eleitores nessas eleições e vem aqui, olha, caindo. Chega agora a 13%, atrás de violência, corrupção e problemas sociais. Vale destacar que no campo da economia, o governo tenta emplacar aí uma série de programas. Vou chamar mais uma vez um outro recorte desse levantamento, na página 61, sobre o programa Desenrola 2.0. E aí você está mirando aquele brasileiro que está endividado. Então, temos aqui a pergunta feita no levantamento. Desenrola 2.0 beneficiou você ou sua família? Sim, 10%. Não, 88%. E aí temos, então, também, seguindo aqui nesse mesmo recorte com relação ao programa Desenrola, página 63. Após o Desenrola, você sentiu alguma diferença na sua renda? E aí temos 30% dizendo que a renda aumentou significativamente, 41% dizendo, olha, a renda aumentou, mas não muito. 29% não sentiram a diferença, Theo. Pois é, e aí você vê como o governo consegue, aquele gráfico unido a esse, mostra como há um espaço para que o governo consiga aproveitar desse quesito que é a economia brasileira. Há também, por exemplo, a perspectiva das pessoas com relação à isenção do imposto de renda. Aumentou 8 pontos percentuais, por exemplo, a percepção de que a isenção fez a renda aumentar significativamente para as pessoas. É ainda um aumento pequeno, mas o governo começa a colher um resultado desde que foi anunciada essa medida com a aprovação do texto lá no Congresso Nacional. Então, são algumas apostas que o governo tem, possibilidades que o governo tem para alavancar a popularidade e convencer a população a manter o presidente da República no poder. Essa vai ser pelo menos a tentativa do governo e alguns desses números ajudam o governo nesse discurso e nessa tentativa. Inclusive uma outra bandeira que o governo tenta emplacar é o fim da escala 6x1. A gente está conferindo aí nessa semana como é que vai ficar esse cronograma no Senado. Na Câmara teve ali uma colaboração do presidente da casa, mas lá no Senado a conversa parece ser outra. Pois é, e aí há um esforço do governo em conseguir ver aprovado esse texto também para ele se juntar a esse combo de bondades na economia e tentar melhorar e alçar o presidente a um patamar melhor na disputa em outubro contra Flávio Bolsonaro. Ainda no campo da economia, Theo, a gente tem uma outra tentativa de bandeira do governo nessa busca pela reeleição, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. E essa percepção foi sendo alterada ao longo dos últimos meses. A gente vai aqui para a página 53, colocando na sua tela um outro recorte desse levantamento, no qual há a seguinte pergunta: você sentiu algum impacto na renda depois da isenção do imposto de renda? Então, em fevereiro de 26, tínhamos 50% dizendo que não sentiam diferença, e aí vem essa trajetória de queda agora para 42%. No caso, aqueles que tiveram a percepção de que a renda aumentou, mas não muito, foi de 32% para 34%, então aí dentro da margem de erro, oscilando para cima.
renda aumentou significativamente, Theo. Saiu de 15% para 23%. E essa é a aposta do governo, de ver esses números, para quem aumentou significativamente a renda, aumentando até outubro desse ano, quando começa de fato o primeiro e depois vai haver o segundo turno das eleições. É um processo que é um processo demorado, essa percepção, você conseguir compreender de onde está vendo essa mudança nos recursos, no caixa da família, isso leva um tempo, não à toa essa pesquisa capta entre fevereiro e junho essa mudança de 8 pontos percentuais. Não sentem a diferença 42%, mas naquela há ali grande parte que não, levando em consideração quem foi ouvido pela pesquisa, que não se enquadra nesse levantamento, que não se enquadra nos beneficiários desse imposto de renda zerado para quem ganha até R$5.000. Então, o governo tem aí um espaço e uma estratégia para conseguir alcançar essa parte do eleitorado que ainda pode garantir um voto ao presidente Lula em detrimento do Flávio Bolsonaro. Inclusive aqui, Theo, são tantos os recortes, por isso que estamos estendendo um pouco mais a nossa conversa hoje, trazendo aqui agora mais detalhes com relação a medidas do governo federal, né? Então a gente está falando aqui do quanto que está pegando ou não junto ao eleitor esses anúncios recentes feitos pelo governo. A gente falou aqui do programa Desenrola 2.0, falamos da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E aí tem no recorte da página 69 o quanto que estão ou não conhecidas essas novas políticas, esses novos programas do governo. A gente coloca em tela para vocês, por exemplo, você já ouviu falar sobre medidas para reduzir o preço dos combustíveis? 53% conhecem e aprovam. No caso do fim da taxa das blusinhas, também uma medida extremamente popular, que deu o que falar, Theo Cury, quando ela foi implementada e agora na sua extinção. 45% conhecem e aprovam, 42% não conhecem. Quando a gente olha aí para a margem de erro, tem aí o empate dentro da margem de erro quando a gente fala sobre o fim da taxa das blusinhas. Programa Move Brasil, 50% não conhecem. E Programa Brasil contra o Crime Organizado, que a gente falava, dificuldade do governo nessa pauta da segurança pública, 50% não conhecem, também a maioria desconhecendo o que o governo está fazendo nesse campo, está sentindo a violência na pele. Pois é, e aí você vê como aqueles outros gráficos, eles ajudam todos eles se complementam, né? O governo brasileiro vendo uma possibilidade no setor, na área da economia, que já foi uma preocupação maior no passado, como mostra a própria pesquisa Quest, e hoje está em terceiro lugar, se eu não me engano ali, não, problemas sociais são em terceiro lugar, a economia está ainda mais para baixo das preocupações do eleitorado. Ao mesmo tempo, o governo consegue surfar e potencializar essas medidas dele, principalmente com medidas para reduzir o preço dos combustíveis, e essa mais recente do fim da taxa das blusinhas, que teve uma repercussão muito grande no começo do governo, quando foi imposta essa tarifa, e agora uma reação e uma repercussão favorável ao governo com o fim dela. E aí uma dificuldade grande do governo de conseguir o que naquela pesquisa, naquele outro gráfico a gente mostrava que é a maior preocupação, com 30% do eleitorado escolhendo a violência como sendo o seu maior temor social. Hoje, o governo brasileiro não consegue dar uma resposta por meio de seus programas, que sequer são conhecidos e sequer são aprovados como deveriam pela população, para que o governo pudesse ter essa resposta positiva nas urnas. A gente está falando das dificuldades do governo, também apontar dificuldades, por exemplo, para a pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Quando a gente olha, agora eu vou trazer os números, há pouco eu citava, mas agora a gente vai ver em tela, na página 73, a pré-campanha de Flávio Bolsonaro buscando se distanciar do caso Master, porque olha só a percepção do eleitor. A Quest fez a seguinte pergunta: quem foi mais afetado negativamente pelo escândalo do Banco Master? E agora em tela, com os números, fica mais visível para você o que está impactando o senador e a família Bolsonaro. Perceba aqui que a maioria acredita que todos foram impactados negativamente devido a esse escândalo. No caso específico da família Bolsonaro, um crescimento de março de 26
para junho de 2026 de um impacto negativo, foi de 11% para 16%. O governo Lula se manteve aí na casa dos 10%. Supremo Tribunal Federal teve uma queda de 13% para 7%, justamente por conta da revelação dessas conversas do Flávio Bolsonaro e Daniel Workar. Isso acabou ofuscando até então o que vínhamos acompanhando em termos de revelações envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Banco Central foi de 5% para 4%, Congresso de 3% para 2%, 1% não responderam, se mantém aí na casa dos 16%. Para você ver, e aí o tempo aí ele é crucial para isso. O Supremo Tribunal Federal praticamente cai pela metade essa avaliação de que o tribunal e seus ministros foram mais afetados negativamente pelo escândalo do Banco Master. Num primeiro momento, as revelações envolvendo a esposa do ministro Alexandre de Moraes, o próprio ministro Dias Toffoli, com os negócios que se cruzavam com empresas do conglomerado do Daniel Workar, inclusive com aquele resort no estado do Paraná. Tudo isso acaba sendo deixado de lado com as novas revelações envolvendo o Flávio Bolsonaro, em especial com as divulgações das reportagens pelo Intercept Brasil, que mostram aqueles áudios do Flávio Bolsonaro cobrando Daniel Workar para pagar milhões de reais para o financiamento do filme Dark Horse, que conta a trajetória de Jair Messias Bolsonaro na presidência da República. Theo Cury, a gente, claro, vai seguir aqui acompanhando todos os recortes, trazendo todas as informações com relação a esse levantamento que acaba de ser divulgado, mas com grande destaque principalmente para esse cenário aí de segundo turno, eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Manchete agora no site da CNN Brasil, e todos esses números também estão disponíveis por lá. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, hein, Theo? Combinado, Carol. Até já. Até. Vale lembrar que a pesquisa Quest ouviu 2.004 eleitores entre os dias 5 e 8 de junho, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Nível de confiança de 95%. Levantamento foi realizado com recursos do Banco Genial e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Olha, gente, é pesquisa para mais de metro. Eu nem sei, Clarissa, por onde você quer começar aqui, qual das telas, e a gente projeta essa tela para poder ambientar a tua análise. Bem-vinda. Bom dia, Elisa. Bom dia, Isabel. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Live CNN. Elisa, bom, vamos pelo primeiro ponto óbvio, né? A gente tem claramente um abalo muito significativo na campanha do senador Flávio Bolsonaro, com uma consolidação do presidente Lula numa posição de dianteira. Isso se traduz tanto nos cenários de primeiro turno quanto nos cenários de segundo turno, com um elemento chave nisso tudo. Lula dá sinais de que ele conseguiu reconquistar parte do eleitorado de centro. Por que eu falo sinais? A gente tem algumas oscilações que se dão dentro da margem de erro, então, claro, a gente pode ter aí uma variação nas próximas pesquisas, nos próximos levantamentos de intenção de voto. Ainda assim, a gente está falando de uma tendência visível, perceptível na pesquisa, de que o presidente Lula conseguiu avançar nesse eleitor. E por que esse eleitor é tão fundamental? Tudo indica, pelos quadros que a gente tem desenhados até o momento, que é o eleitor independente, como está designado aí na pesquisa da Genial Quest, esse eleitor mais ao centro, que não é nem polarizado para o campo da direita nem para a esquerda, que tende a definir a eleição. E aí eu entro no ponto que é crucial para o presidente Lula sobre o que motivou isso. Há muitos sinais na pesquisa, obviamente, de que o caso Dark Horse foi um fator a impactar no desempenho do presidente Lula em consequência do desgaste do seu adversário. Mas não é só isso. Você tem sinais muito consistentes de que o pacote de bondades que a gente tem visto ser anunciado, alardeado pelo governo federal no decorrer dos últimos meses, e algumas medidas muito estratégicas para a eleição estão começando a surtir efeitos. Então a gente vê o humor do eleitor mudar, não só em relação ao maior adversário de Lula, Flávio Bolsonaro, mas também em relação ao governo federal. Então, dentro desse contexto, Lula acaba consolidando uma maré positiva.
que, claro, vai ser um desafio mantê-la no decorrer dos próximos meses, mas o quadro é infinitamente melhor do que a gente observava há algum tempo atrás. E aí eu entro no segundo ponto que eu acho que é determinante da gente destacar. Claro que à primeira vista a gente olha e fala, nossa, que tombo que Flávio Bolsonaro tomou. Afinal de contas, até pouquíssimo tempo atrás, ele estava em condição de empate técnico com o presidente muito mais próximo, Lula. né? A tendência era de crescimento e ficava ali no ar a ideia, nossa, daqui a pouco o Flávio Bolsonaro vai passar o Lula e, olha, esse jogo vai mudar. Agora a gente não tem mais esse cenário. Mas, quer dizer que Flávio Bolsonaro foi derrubado aí de vez? De forma alguma. Ele resiste, apesar do caso Dark Horse, apesar do vínculo entre ele e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o desgaste político que foi provocado por todo esse episódio sobre o financiamento desse filme, sobre a história do pai dele. E ele resiste em que medida? Porque a polarização persiste. Ela não mudou. Apesar de a vantagem de Lula ser muito mais expressiva neste momento e Flávio ter caído alguns degraus, o fato é que ele continua sendo o grande adversário do presidente Lula. E os outros candidatos à direita, com exceção ali de Renan Santos, que demonstra uma movimentação um pouco mais expressiva, não chegaram a capitalizar o desgaste de Flávio Bolsonaro. Ou seja, o campo adversário a Lula não mudou significativamente quando a gente olha para a figura que continua sendo o contraponto da gestão petista. Mas então, você avalia, perdão, mas ainda caminhando no teu raciocínio, você avalia que então quem vai eventualmente deixaria de votar em Flávio não é pulverizado para os outros, mas de repente entra num não sei, a parte do não sei em quem eu votaria, tá meio na dúvida? Tem sinais de uma migração de uma parte do eleitorado para o próprio Lula, que são esses eleitores independentes que se movimentam dentro da margem de erro, pelo que a gente observa, mas isso já estava em outras pesquisas também, em que aquele eleitor que estava com Flávio, mas é um eleitor de centro, porque ele estava descontente com a gestão petista, mas eventualmente um eleitor que até já votou em Lula no passado, esse parece ter voltado. Pelo menos uma parcela dessa turma parece ter voltado para Lula. Aí você tem uma distribuição dos eleitores de Flávio entre indecisos e entre outros candidatos do campo da direita, mas de maneira muito marginal. Então, por exemplo, você tem, salvo engano, 2% que migram para a figura de Aécio Neves, que não estava nas pesquisas anteriores. Então, é importante olhar que Flávio não está derrubado. Ele tem, sim, potencial de se recuperar e vamos ver o que acontece num eventual segundo turno em outro cenário. Tem muito tempo ainda até a eleição.